Fala galera, tudo bem? Hoje a gente vai aprender a usar o FastAPI, que é uma tecnologia super quente no mundo dos Pythoners ou dos Pythonistas. E ela é feita para construir um servidor de back-end, para você conseguir construir operações ali de APIs, né? Como get, post, put, delete, coisas que a gente precisa fazer para ter uma interação entre aplicações. Como a gente nunca falou de API aqui no canal, eu queria trazer para vocês esse esqueminha aqui, que basicamente é uma representação do que uma API faz. Então eu tenho um cliente, pode ser eu mesmo, quanto usuário, pode ser uma outra aplicação de front-end, por exemplo. Aqui pode ser um aplicativo do celular, sei lá. Ela precisa de uma informação que está no banco de dados. Então, ao invés da gente bater diretamente no banco de dados, que é super não seguro, o que se faz tipicamente é que a gente tem uma interação aqui com uma aplicação de back-end, que seria esse servidor aí que a gente vai construir com o FastAPI, tá? Então aqui é onde vai entrar essa aplicação de FastAPI. E aí o que acontece? A gente faz uma requisição, a gente manda ali um pedido, né, para essa aplicação, e essa aplicação sim, ela tem uma forma de conectar com o banco de dados, com o sistema de arquivos, onde quer que seja, ou ela mesma pode fazer um cálculo, ela pode fazer alguma coisa ali que ela vai te retornar um resultado. Então, tipicamente a gente vai ter aqui uma operação de get, que é quando a gente manda uma requisição para esse endpoint assim, dizendo, ó, me dê tal informação. A gente pode ter uma requisição do tipo post, que a gente dá um corpo de dados para essa requisição, para essa aplicação, né? E essa aplicação vai persistir os dados que estão aqui dentro desse post lá para o banco de dados. Então isso entra dentro do corpo de requisição. Tipicamente ali com APIs REST a gente usa JSON, mas não é a única forma da gente mandar esses arquivos também. A gente tem put, que é quando a gente quer atualizar uma informação no banco de dados. Então eu tenho ali, sei lá, cadastro, login, senha, qualquer coisa assim que a gente quer atualizar essa informação, a gente manda uma requisição do tipo put. A gente tem tipicamente requisições do tipo delete. Não são as únicas. Delete, como o nome diz, a gente deleta uma linha do banco, alguma coisa assim. Não são as únicas, mas as principais que a gente precisa entender aqui para saber como é que funciona esse mundinho do back-end, tá? E aí, beleza, fiz essa requisição, ela vai construir alguma coisa ali e retorna ali um resultado. Seja o resultado tipo, beleza, consegui fazer, ou você não tem acesso para fazer isso, ou eu não achei esse endereço que você tá me dando. E aí, assim, todas essas operações aqui, elas vão sempre estar associadas a um endereço HTTP. Esse endereço HTTP é como a gente tem um website ali do Google, sei lá, que a gente vai ter aqui um endpoint barra o nome de uma operação específica. Então, por exemplo, eu posso ter múltiplos gets do mesmo endpoint. E aí o get número 1 é a operação número 1, o get número 2 é a operação número 2. E aí, se eu fizer uma requisição do tipo post para esse mesmo endpoint operação 2, ele vai ter um comportamento um pouquinho diferente. Então tem essa questão dos endereços também, que tudo que vem depois da barra é ali o que a gente está fazendo. Um exemplo típico, assim, que a gente pode ver é quando a gente dá aqui o www.google.com. Quando a gente faz essa requisição aqui, ele me retorna um HTML, um CSSzinho bonitinho ali, que renderiza essa página que a gente está vendo. Então, essa requisição aqui nada mais é do que isso, um get para a raiz do Google. E aí quando a gente vem aqui e digita qualquer coisa aqui no termo de pesquisa, vamos apagar só essa baboseira que tem aqui, a gente vê que a gente está indo para o endpoint search, né? Então /search, e a gente tem um parâmetro aqui dessa query que a gente está fazendo, que é esse parâmetro que é literalmente o termo de busca. Então, se eu alterar isso aqui para Palmeiras, a gente vai provavelmente ver os resultados de busca para o Sociedade Esportiva Palmeiras, né? Então, isso aqui são requisições GET que a gente faz para o endpoint da Google. E aí, lá por debaixo dos panos, ele vai decidir para onde que trafega essa rota, como é que a gente faz para conseguir os resultados dessa pesquisa, que deve ser uma parada ultra complexa. Mas, para o usuário final, é literalmente fazer essas requisições. E percebe que o nosso navegador da internet, ele nada mais é do que um grande fazedor de requisição. Muito doido, né? Enfim, vamos lá pro código agora, sem mais delongas. A gente vai aprender a fazer isso de uma maneira que eu considero ser bastante simples. É uma tecnologia chamada FastAPI, beleza? Então, para isso a gente precisa importar do FastAPI, from FastAPI, import FastAPI, beleza? E daí a gente vai instanciar o nosso objeto de aplicação. Esse objeto de aplicação, ele vai ser basicamente a instância daquela classe ali, por agora, tá? A gente não precisa de muito mais coisa do que isso. Daí a gente vai criar uma função, ele vem pela pegada funcional ali do Python. Então vamos criar uma função de exemplo aqui e ela me retorna uma string. Vamos supor, essa função de exemplo, ela vai retornar um olá mundo. Eu digitei algumas coisas que eu não devia aqui, vamos sair desse terminalzinho, beleza. Beleza, eu tenho essa função. Para eu transformar isso aqui num endpoint de API, olha que simples que o FastAPI torna. Eu chamo o app, que é justamente esse app aqui, essa variável aqui, ponto get. Então eu vou criar um endpoint de get aqui no endereço /exemplo.
tá? Cara, com 7 linhas de código eu já fiz o que eu precisava para poder inicializar o meu servidor. Você acredita em mim? Não? Vamos lá. Vamos colocar aqui, então, o módulo de inicialização padrão do Python aqui, né? Quando a gente quer dizer que esse módulo, quando a gente executar ele como o módulo principal, é isso que ele vai fazer. E aí a gente vai importar também um outro módulozinho, outro pacote, que é o Uvicorn. Eu vou deixar os arquivos, requerimentos todos na descrição do vídeo, tá? Então não se preocupe se não precisa copiar, só dá uma olhada aqui como que as coisas estão acontecendo primeiro, que depois acho que faz sentido olhar o código todo, né? Quando ele tá 100% construído. Enfim, a gente vai chamar então uvicorn.run e aí a gente vai falar o que ele vai rodar. O app, né, com essas definições aqui que a gente fez até agora, na porta 8000, beleza? Cara, aqui faltou um igualzinho, beleza, fechou. Então agora eu tenho aqui já uma definição do meu servidor de back-end. E aí quando eu rodar Python 3, aí o nome desse módulo é API, api.py, ele vai começar a inicializar um servidor, isso aqui vai ficar rodando. Então, com essas 12 linhas de código, eu já tenho um servidor local aqui que eu posso bater nele e ver algumas requisições. Olha que legal. Então, se eu fizer aqui um get nesse endereço localhost 8000, ele vai me dizer que não tem nada encontrado, ó, 404, not found. Então, ele... Ó, pô, você tentou bater num lugar que não existe. Mas aqui esse é barra exemplo. Então, eu vou colocar aqui barra exemplo e vou mandar. Bom, ele retornou aqui para mim 200, ok. Mas ele também retornou aqui um olá mundo, que foi o retorno dessa requisição. Olha que interessante. Então, eu tenho o status de 200, que deu certo a minha requisição. Ela teve um tamanho de 11 bytes, pouquinho, em 6 milissegundos. Obviamente que como eu tô local, eu não tenho a questão do tráfego de rede, mas muito rápido aqui, né? Eu tive já essa resposta aqui que veio pra mim da minha requisição. Massa demais? Ou sim, muito massa. Eu acho muito massa. Quando a gente fosse deployar isso, se a gente fosse deployar, na verdade, isso daqui, o que mudaria seria que ao invés de localhost, a gente deployaria isso para um endpoint www. alguma coisa. Então isso aqui ficaria lá disponível na internet, tipo, que a gente pudesse fazer essas requisições de qualquer lugar e não só da minha máquina no mesmo lugar que tá deployado, tá? Então essa que é a diferença. Tem também um detalhezinho aqui que tá faltando o S. Tipicamente a gente vai ver em outros sites que você tem HTTPS, que significa uma conexão de HTTP segura, né? Ela tem certificado ali TLS que permite que você saiba que aquele endpoint é seguro e tal. Não é o escopo desse vídeo. Vamos tentar fazer aqui agora um novo endpoint aqui, não um novo endpoint, mas uma nova operação nesse endpoint localhost aqui que a gente tá rodando. Vamos fazer agora uma requisição do tipo post. E aí a gente vai colocar aqui, sei lá, barra exemplo 2. Esse vai ser o nosso novo endpoint. E a gente vai colocar aqui exemplo 2. Isso aqui vai retornar para mim. Pode ser uma string também, sei lá. E aí a gente vai ter uma entrada aqui. Essa entrada eu vou chamar ela de inputs. E o que é legal do FastAPI é o seguinte, para a gente poder trabalhar com essas requisições, ele usa uma biblioteca chamada Pydantic, que é uma biblioteca que ela organiza para você classes, né, que você herda ali da classe base do Pydantic, e ele já traz uma série de benefícios para você. Vamos ver quais são esses benefícios. Da seguinte maneira, from Pydantic, import base model. Então eu vou importar o base model do Pydantic, e daí aqui eu vou criar uma classe, que vai ser a minha classe inputs, tá? E esses inputs, eles vão herdar do base model. Se você não sabe o que é herdar, tal, tem um vídeo sobre herança e classes e orientação a objetos aqui no canal, que é super legal também. E eu vou ter aqui meu input 1 vai ser um inteiro, meu input 2 vai ser uma string, sei lá, enfim. Aqui essa operação, ela vai receber então como uma requisição de entrada esses inputs. E ela vai retornar uma string. Então vamos supor que aqui eu vou fazer uma série de coisas, né? Tipo, enfim... Depende muito do que você precisa fazer. Vamos deixar isso o mais simples possível. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um retorno de inputs.imp2, tá? Que vai ser basicamente assim. Então eu tenho essa primeira parte da minha chave aqui de entrada e essa segunda parte da chave de entrada. E daí eu vou retornar basicamente só a segunda chave, tá? Simples assim, só pra gente ver que a gente consegue acessar ali esses objetos sem nenhum problema, beleza? E aí, cara, vamos só, pra ser bem seguro aqui, vamos reinicializar o nosso servidor. E aí ele tá lá disponível de novo na porta 8000. Vamos fazer uma requisição pra ele, então, agora, pra exemplo 2. Só que não vai mais poder ser uma requisição do tipo get, vai ter que ser uma requisição do tipo post. E uma coisa que a gente vai ter que fazer, que a gente não fez antes, é ter um corpo de requisição. Lembra que eu falei dos dados lá e tal? Aqui nesses dados, a gente vai poder passar, então, as chaves que ele espera. Então, a primeira chave pode ser 1, 2, 3. A segunda chave pode ser imp2. E ela tem que ser uma string, né? Pelo que a gente tinha falado. Então vai ser olá do post. Sei lá.
da requisição post. Vamos ver se isso aqui funciona. Alguma coisa me diz que não vai funcionar. Vamos ver por quê. Vamos lá. Ó, Unprocessable Entity. Então ele já me disse aqui que, cara, você me mandou uma entidade que eu não consigo processar. Não sei se tá dando pra ver, mas esse aqui é o meu corpo de requisição do tipo JSON. Ele tá falando que ele não consegue processar. Por quê? Aqui ele espera a chave imp e a chave imp2. Olha só. E eu tô tentando fazer com in. Vamos colocar esse P aqui. Vamos tentar fazer a requisição de novo. Aí ele me retorna um ok. Fala, beleza, fechou. E aí provavelmente eu vou ver aqui o lado post como sendo a chave que a gente tá printando ali como resposta, digamos assim. Muito massa. Então eu sei que eu consigo aqui fazer requisições com post, get, eu posso fazer app.delete, eu posso fazer o que der e vier ali. E com apenas assim, cara, ó, contando aqui esses espaços que eu pulei, mais, sei lá, uma linha no final, que é uma boa prática de Python e tal, 25 linhas, eu tenho um servidor de back-end, tá implementado, fazendo requisição do tipo get, do tipo post, rodando na porta 8000, e é disso que eu preciso com o FastAPI para conseguir organizar meu código. Tá perfeito? Não tá perfeito. Não temos coisas úteis sendo feitas aqui, eu acho que nem é o desse vídeo. Example tá feio, né? Example. Um inglês bem falado. Tem mais coisas que poderiam ser feitas aqui. A gente podia parsear isso como JSON. A gente poderia colocar aqui algumas outras coisas. Mas o que eu queria trazer nesse vídeo era mais assim, sobre o quão fácil e quão simples fica o seu código trabalhando com FastAPI. O Fast é rápido de desenvolver e ele tem uma resposta rápida. Ele é bastante performático. Só que o mais legal pra mim do FastAPI disparado é que quando eu crio um endpoint de FastAPI, quando eu crio uma aplicação de FastAPI, ele já cria para mim um /docs que tem a documentação em OpenAPI de todas as operações que eu tenho. Isso aqui é fantástico, porque eu tava usando aqui o meu Thunder Client, né? Só que agora, olha só, eu tenho aqui esse endpoint docs que dá pra mim, cara, requisição do tipo get, requisição do tipo post, exemplo de como que você faz pra fazer a requisição, tá tudo documentado, então é muito mais fácil da gente conseguir consumir esse endpoint. Pelo vídeo de hoje é isso, eu espero que vocês tenham tirado alguma coisa de proveito. Eu queria trazer aqui para vocês uma forma de fazer essas requisições com o FastAPI e uma forma de construir o seu código. E você viu que com muito pouca linha, a gente já tem uma aplicação rodando ali no back-end, que a gente faz requisição e tal. E esse é o começo para você conseguir saber o que mais que acontece depois da gente ter a nossa aplicação construída. Como que a gente serve ela para o mundo? Como que funciona esse mundinho de back-end que a gente tem que se conectar com o banco? É assim, é o jeito mais fácil de você aprender, é aos poucos, é incrementalmente, e hoje eu espero que você tenha saído com alguma coisa de útil daqui. Se tem alguma dúvida, tem alguma coisa que você quer saber mais sobre FastAPI, sobre back-end, sobre processamento de dados, manda aí nos comentários que quem sabe a gente consegue se ajudar, beleza? Forte abraço, a gente se vê na próxima.